Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Física. Agora sim vamos entrar na parte da cinemática, que é uma parte da mecânica, né? A mecânica se divide na cinemática e na dinâmica. Na parte da cinemática a gente vai ver o movimento em si, tá? Estudar o movimento em si. E no movimento, quando a gente estuda, tem três grandezas muito importantes, que são essas daqui, ó. A posição, a velocidade e a aceleração. E essas três grandezas vão depender de uma outra grandeza também muito importante, que é o tempo. A gente vai ver ali a posição, a velocidade e a aceleração que um corpo tem, dependendo, variando de acordo com a outra grandeza que eu falei, que é o tempo, tá? Então essas são as quatro grandezas ali, vamos dizer, principais dentro do estudo da cinemática. Vamos começar, antes de tudo, então, definindo cinemática. Ó. A cinemática é a parte da mecânica, nosso curso é de física mecânica, a gente vai ver cinemática e dinâmica, né? A cinemática é a parte da dinâmica, que estuda os movimentos dos corpos e das partículas. Ao contrário da dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, então a dinâmica estuda a causa dos movimentos. A cinemática o quê? Descreve o movimento de um corpo, mas não se preocupa com as causas. Então a gente vai, por enquanto, descrever o movimento de um corpo, que é a parte da cinemática. Quando a gente for para a parte da dinâmica, aí sim a gente vai começar a se preocupar com o que causa o movimento, que é energia, força. Deixa isso depois para a parte da dinâmica. Por enquanto a gente vai descrever o movimento de um corpo, que é a cinemática. E nós vamos começar na cinemática no movimento retilíneo. O que é o movimento retilíneo? É um movimento em linha reta, tá? Então, por enquanto, vou ter só um eixo. Então, tudo que a gente vai estudar aqui nesse começo é de movimento retilíneo. Apesar que muitas das coisas que a gente aprender nesse movimento retilíneo vai valer para outros movimentos que não são em linha retas, ok? E quando a gente vai estudar ali um sistema de física ali, de um movimento, a gente tem que se preocupar com o corpo. Se o corpo é grande, então tenho que considerar as dimensões do corpo, ou se o corpo é pequeno, perto ali das dimensões dos outros valores do nosso sistema. E aí eu posso considerar ele como se fosse um ponto. Então vamos supor que eu tenho aqui em quilômetro, né? Então de menos 20 a 20 são 40 quilômetros. 40 quilômetros, o tamanho de um carro seria o quê? 2 metros, não sei. 2 metros para 40 quilômetros é bem pouquinho. Eu posso considerar ele, para facilitar as contas, como se fosse só um pontinho, uma partícula. Nesse caso aqui eu falo que ele é um ponto material. O que é um ponto material? É quando o meu corpo é pequeno, é irrelevante, perto da dimensão ali do meu sistema, que eu posso considerar ele como se fosse um pontinho só, uma partícula. Então nesse caso aqui eu considero ele como se fosse um ponto. Aí eu chamo isso de ponto material, que o meu corpo eu vou considerar como um ponto. Só que vai ter casos de objetos que não são irrelevantes o tamanho dele perto da dimensão ali do tamanho das outras coisas ali do meu sistema. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um trem, aí o trem eu tenho que levar em consideração o tamanho dele. Aí eu já chamo de corpo extenso. Corpo extenso eu não já considero como se fosse um ponto. Ali eu já levo em consideração o tamanho dele. Vamos pegar um exemplo? Vamos supor que eu, Douglas, professor Douglas, vou atravessar um túnel de 1 quilômetro, tá? Eu tô lá na entrada do túnel. Tô lá na entrada do túnel. Quanto que eu tenho que andar para atravessar aquele túnel? Bom, o túnel é 1 quilômetro. Para atravessar o túnel totalmente, eu tenho que andar 1 quilômetro. Beleza? Beleza, tá? Eu estou me considerando como um ponto material. Agora, vamos supor que esse trem aqui tem 500 metros. E ele vai atravessar esse túnel de 1 quilômetro, tá? Quanto que... E o túnel tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó, a entrada do túnel. Aqui tá a entrada do túnel. E ele tá bem na entrada. Quanto que o trem tem que andar, ok? Para atravessar o túnel totalmente. É 1 quilômetro? Não, porque quando ele andar 1 quilômetro, a pontinha dele vai estar lá no final do túnel. E o final do trem vai estar na metade do túnel ainda. Então, para esse trem atravessar esse túnel de 1 quilômetro inteiramente, ele tem que andar 1,5 km, tá? Então ele está aqui, ele anda 1 quilômetro para começo do trem chegar no começo, no final aqui do túnel, e mais meio quilômetro para ele terminar de atravessar totalmente. Então, nesse caso aqui, eu tenho que levar em consideração o tamanho dele, porque qual que é o tempo? Vamos supor que tem um exercício, né? O trem está prestes a entrar num túnel de 1 quilômetro.
qual que é o tempo para ele atravessar esse túnel totalmente, ele sair totalmente desse túnel. Vamos supor que tem um exercício desse jeito. Aí eu não vou considerar 1 quilômetro. Para ver o tempo que ele sai totalmente do túnel, eu vou ter que levar em consideração 1,5 km, ok? Agora, no meu caso, professor, você também não tem que aumentar um pouquinho? Sim, mas o túnel é 1 quilômetro. Se você ver minha largura, né, minha largura dá o quê? Alguns centímetros, não dá 1 metro, alguns centímetros. Alguns centímetros da largura de uma pessoa, em relação a 1 quilômetro, eu nem preciso considerar, vai ser um errinho muito pequeno. Então posso considerar como um corpo. Então eu atravessando esse túnel, eu posso considerar eu como se fosse um ponto, uma partícula. Eu preciso de 1 quilômetro para atravessar o túnel, que é o comprimento do túnel. Agora, um trem de 500 metros, aí eu tenho já faz diferença. 500 metros para 1 quilômetro faz diferença. Aí eu considero ele como um corpo extenso. Aí eu considero o tamanho dele, vou levar em consideração o tamanho dele no exercício. Vai ser um acréscimo ao exercício o tamanho do corpo, tá? Então essa diferença de ponto material, quando o corpo é pequeno, perto das dimensões ali do meu sistema, eu considero como um ponto, e corpo extenso quando não é desconsiderável o tamanho do corpo, então eu tenho que levar em consideração no exercício também o tamanho do corpo do que eu estou trabalhando ali no meu exercício, tá? Vamos começar então a falar das grandezas que eu falei no começo do vídeo. Vamos começar com posição. Primeiro, qual que é a diferença de posição e deslocamento? O que é posição? Então eu tenho aqui uma linha reta, que eu estou no movimento retilíneo. O meu carro, ele está na posição menos 20. Mas para eu falar que ele está na posição menos 20, eu tenho que levar em consideração algum referencial. Tudo na física vai depender do referencial. A posição depende do referencial, a velocidade depende do referencial. Por exemplo, eu estou no carro aqui, o carro está andando, ok? E eu estou dentro do carro andando aqui. Qual que é a velocidade do carro, levando em consideração eu como referencial? É zero, porque eu não estou distanciando do carro. Agora, qual que é a velocidade do carro levando em consideração uma pessoa que está fora do carro? Aí tem uma certa velocidade, tá? Então, tudo depende do referencial. Então, para saber a posição, eu também tenho que ver qual que é o referencial. O referencial é o quê? Onde é a origem? Onde é o zero? Vamos supor que o zero é um semáforo. Eu marquei um semáforo, eu tenho uma rua, como é um movimento retilíneo, eu vou andar só nessa rua, tá? Eu não posso virar para a direita nem para a esquerda, por enquanto é só um movimento retilíneo. E nessa rua tem um semáforo. E eu vou marcar distâncias ali a partir desse semáforo. Por exemplo, nesse semáforo, aqui está 10, no caso quilômetros, né? 10 quilômetros depois do semáforo, 20 quilômetros depois do semáforo. Aqui, menos 10 quer dizer que está 10 quilômetros antes do semáforo. Menos 20, 20 quilômetros antes do semáforo. Então veja que eu marquei um referencial. E eu marquei um sentido também, né? Para cá é depois do semáforo, então 10, 20 depois do semáforo. E para cá é antes. 10 antes, 20 antes. E o antes eu coloco menos 10, né? Menos 10 quer dizer 10 antes. Menos 20 antes. Ou seja, eu já tenho ali qual que é a minha posição inicial. Qual que é a minha posição inicial? Que eu vou chamar aqui de S0. Geralmente, inicial a gente coloca 0, né? S0 ou V0. Geralmente, e posição a gente chama de S por causa de space, né? Em inglês. Geralmente os livros usam S por causa de space em inglês. Mas é a posição inicial. No meu caso aqui é menos 20, tá? Se você quiser até menos 20 km, né? Menos 20 quilômetros, ok? E aí ele vai andar. Para eu saber o deslocamento, ele tem que se deslocar, ok? Então ele vai andar. Aí ele vai andar, chegou aqui, ó. Qual que é a posição final? Posição final. Aqui, ou a gente chama só de S, ou de SF, tá? Vou colocar de SF aqui. Qual que é a posição final? Ele está nos 10 km. Então perceba que a posição inicial é menos 20 km, que ele está lá no menos 20, levando em consideração o meu referencial, que eu escolhi para o exercício, e esse referencial vai ser o mesmo para o resto do exercício, tá? Eu não posso mudar o referencial no mesmo exercício, eu escolhi um referencial, eu vou com aquele referencial o exercício inteiro, tá? Meu problema inteiro. E ele foi lá e se deslocou até aqui no 10, ele chegou na posição final. Aí eu posso calcular o deslocamento. Qual que é o deslocamento? O deslocamento a gente chama lá de ΔS, né? ΔS foi o tanto que ele se deslocou. O ΔS vai ser o quê? Vai ser a posição, né? O space, né? O espaço final, menos a posição inicial, ok? Posição final é 10, menos a posição inicial. A posição inicial é menos 20.
menos 20. Menos com menos dá mais, 10 mais 20 dá 30. Então, ele se deslocou 30 km, ok? O deslocamento poderia ser negativo, porque a gente viu que a posição pode ser negativa ou positiva. Né? Ó, a posição aqui, 20, menos 20, negativa, e aqui a posição 10, positiva. O deslocamento deu 30. O que é esse deslocamento 30? Quer dizer que ele está andando no sentido dos positivos. Ele está andando para lá, no eixo X. Por isso que o deslocamento deu positivo. Se ele tivesse andado para trás, ok? Então vamos supor que ele estava no 20. Vamos supor um caso aqui, ó, ele estava no 20 e ele chegou no 10. Se eu fosse calcular o deslocamento, seria o quê? O espaço final 10 menos o espaço inicial 20. 10 menos 20 seria menos 10 km. Então, perceba que nesse caso aqui, ó, o deslocamento é negativo. Por quê? Porque ele se deslocou para trás. Nesse caso, ele está aqui, foi para frente, deslocamento positivo. Que ele foi para frente, deslocou para frente, ok? Então, essa é a diferença de posição e deslocamento. Deslocamento, na verdade, precisa até da posição, né? Posição final menos a posição inicial. E eu posso calcular até a distância percorrida, que aí é outra coisa. O que é a distância percorrida? Nesse caso aqui, ele percorreu 30 km, tá? Mas olha só, vamos pegar um caso. Ele está aqui no menos 20, anda até o 10 e volta para o menos 20. Se ele está no menos 20, anda até o 10 e volta para o menos 20, qual que é a posição inicial? Menos 20. Qual que é a posição final? Também menos 20, porque ele foi e voltou e terminou aqui no mesmo lugar. A posição inicial e a posição final é igual. Então, qual que vai ser o deslocamento? Bom, se você fazer menos 20 menos o menos 20... menos com menos fica mais, né? Fica menos 20 mais 20 dá zero. Porque se você subtrair dois valores iguais, dá zero, tá? Menos 20 menos o menos 20 dá zero. Então, o deslocamento nesse caso é zero, tá? Mas a distância percorrida seria zero? Não, nesse caso, quanto que ele teria percorrido? Ele percorreu 30 para ir, 30 para voltar. Então, nesse caso aqui, a distância percorrida seria 60 km. A posição inicial e a final dele seria no menos 20. E o deslocamento dele seria zero. Porque ele saiu e voltou para o mesmo lugar. O final inicial é o mesmo lugar. Então, perceba que são três coisas diferentes. Você tem que prestar atenção nas palavras que o exercício te pede. Ele quer o quê? A posição inicial do carro, menos 20. Ou a posição final do carro, também menos 20. Ele pede o deslocamento, é zero. Ele pede a distância percorrida, é 60. Ok? Então, a gente tem que prestar bem atenção nas palavras que o exercício ali está pedindo, tá? Mas pelo menos a gente já viu ali a diferença de posição, de deslocamento e até de distância percorrida aqui. Nesse caso, vamos para outra grandeza que no caso é a velocidade. Vamos começar calculando a velocidade média, ok? O que é a velocidade média? É o seguinte, o carro está aqui, chegou aqui, ele teve uma certa velocidade. Ele foi na mesma velocidade sempre? Não necessariamente. Ele pode ter aumentado a velocidade, depois diminuído, depois aumentado, depois diminuído, depois aumentado, chegou aqui. Né? Ou ele pode ter ido na mesma velocidade. Ou ele pode estar aumentou a velocidade, aumentou, chegou aqui. Né? Ou ele estava andando, aumentou, depois foi diminuindo, chegou aqui e parou. Okay? Tem infinitas possibilidades, concorda? Eu posso aumentar a velocidade 10 vezes, diminuir 10 vezes. Ou aumentar só 2 vezes, ou ir na velocidade constante. Ou aumentar a aceleração devagarzinho, ou aumentar a aceleração rapidinho. Né? Ou aumentar e depois diminuir aqui, ou aumenta e diminuir a partir daqui. Ou aumenta e diminui 3 vezes, 4 vezes. Tem infinitas possibilidades de velocidades durante o caminho que ele percorreu. O que é a velocidade média? A velocidade média é o seguinte. Bom, ele saiu daqui, chegou aqui em um certo tempo, tá? Vamos supor, aí eu preciso de outro referencial. Além do referencial que eu já tinha para marcar o zero, no espaço zero, que no caso foi o semáforo, eu tenho que ter um referencial que é o tempo, tá? Então aqui eu tenho que ter um tempo inicial. Vamos supor que o tempo inicial aqui é 0 horas. Okay? Esse é o tempo inicial, 0. É a partir daqui que eu comecei a marcar, quando ele passou no menos 20. Aí eu passou no menos 20 e coloquei lá no cronômetro. Comecei a marcar no cronômetro. Aí ele foi andando, chegou aqui. Aqui ele chegou num tempo final. Aí eu marquei, por exemplo, 3 horas, tá? Vamos supor que eu marquei 3 horas. Então ele demorou 3 horas para chegar aqui. Eu não sei qual que é a velocidade. Dessas infinitas possibilidades, ele aumentou essa velocidade, diminuiu 10 vezes, ou se ele foi constante, ele foi acelerando, se aumentou bastante, depois foi diminuindo. Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que a velocidade média é a velocidade que, se ele sair daqui,
com essa velocidade média e manter essa velocidade média durante todo o percurso, vamos supor que tem um outro carro. Esse carro tem um outro carro saindo daqui no mesmo tempo que esse. Se esse outro carro manter a velocidade média durante todo o percurso, os dois vão chegar aqui no final ao mesmo tempo, ok? Essa é a ideia de velocidade média. Como que é a velocidade média? A velocidade média é o quê? É o ΔS, que é a variação do espaço, que é o deslocamento, sobre o ΔT, que é a variação do tempo. Né? O ΔS aqui, ó, a gente até já calculou que é o deslocamento, né? Que é o espaço final, que é 10, menos o espaço inicial, que é menos 20. Sobre a variação do tempo. Né? No caso, como é tempo zero, eu já sei que a variação do tempo é 3, né? Porque seria 3, que é o tempo final, menos o zero. Então ficaria 3. Menos com menos mais, 10 mais 20 deu 30, a gente já sabia disso, né? 3 menos 0, 3. 30 sobre 3 dá 10. Primeira coisa, que unidade de medida que a gente vai usar? Aí aqui, ó, veja que aqui é a variação do espaço. A variação do espaço está o quê? Em quilômetro. Então aqui é 10 km, menos com menos 20 km dá 30 km. Então aqui é quilômetro, aqui esse 30 é em quilômetro. E esse ΔT é o tempo. O tempo foi dado em horas. Então 3 horas menos 0 horas, aqui é horas. Então aqui vai ficar o quê? Ó? 30 sobre 3 é 10. 10 o quê? O de cima é quilômetros e o de baixo é hora. Quilômetro por hora. Por isso que é quilômetro por hora. O de cima deu quilômetro, baixo é hora. 10 km por hora. Essa é a velocidade média. Então, se eu sair um carro com 10 km por hora, o tempo para andar esse percurso vai ser 3 horas. Que é o mesmo tempo que esse carro, que eu não sei qual que foi a velocidade que ele percorreu. Por exemplo, eu estou em Campinas e eu vou para São Paulo. São 100 km. E eu andei, por exemplo, demorei 2 horas. Qual que foi a velocidade média? Bom, 100 km dividido por 2, 50. 50 km por hora. Essa foi a velocidade média. Mas eu fui sempre a 50 km por hora? Não. Eu saí aqui na minha rua, por exemplo, é 40 km por hora, eu andei 40 km por hora. Depois eu peguei a Dom Pedro, que é 100 km por hora. Depois eu peguei a Bandeirantes, que é 120 por hora. Aí tinha um pedágio, eu tive que parar no pedágio um pouquinho, tá? Aí eu quis comer, eu parei um pouquinho para comer. Então, ou seja, eu não andei sempre a 50 km por hora. Às vezes eu andei 120, às vezes eu andei 40, às vezes 100, às vezes 0, que eu parei para esperar no pedágio, tá? E essa variação toda, eu cheguei no mesmo tempo se eu tivesse saído daqui e ido até São Paulo a 50 km por hora sempre, tá? Isso seria a velocidade média. Mas professor, dá para calcular a velocidade do carro em cada tempo? Então, qual que é a velocidade do carro aqui? E aqui nesse tempo? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Dá para calcular a velocidade do carro sempre? Sim. Só que a gente vai precisar da função velocidade. O que é a função velocidade? A função velocidade ele dá a velocidade em cada tempo. Então, por exemplo, o carro está aqui, ó. Eu tirei uma foto do carro nesse instante. Pá, tirei a foto do carro. Qual que é a velocidade que o carro está nessa hora que eu tirei a foto? Ou seja, qual que é a velocidade que está lá no velocímetro do carro nesse instante? Tipo, 80 km por hora. E aqui, qual que é a velocidade que ele está nesse instante? 30 km por hora. Então, a função velocidade, ela vai me dar a velocidade em cada tempo, ok? E essa função velocidade, que dá a velocidade instantânea em cada tempo do percurso, vai ser uma função, ok? Como que eu acho essa função? Bom, tem infinitas possibilidades, tem infinitas funções. A gente não viu que pode ter uma velocidade constante ou acelerando? Tem infinitas possibilidades, então vai ter infinitas funções. Dessas infinitas possibilidades para a função velocidade, a gente tem dois casos que a gente estuda mais, que é o caso do MRU e o caso do MRUV, que é o movimento retilíneo uniforme. Uniforme quer dizer o quê? Que não muda a velocidade. A velocidade é constante. E o movimento retilíneo uniformemente variado. Ele varia, a velocidade varia, mas varia uniformemente. Ela sempre vai aumentar o mesmo tanto, que a gente vai ver falar que a aceleração é constante, né? A gente vai ver. A aceleração é constante. A gente não viu ainda a aceleração, mas nesse caso a velocidade vai variar sempre o mesmo tanto. Esses são os dois casos que a gente estuda, por exemplo, no ensino médio, tá? São os dois casos principais. Mas tem outros casos, tem infinitos.
Eu vou ter velocidade constante sempre? Não. Eu vou ter a velocidade aumentando sempre o mesmo tanto? Não. Eu posso sair de 30 km e chegar a 80 de várias possibilidades diferentes. Eu posso até aumentar para 120, parar o carro, né? Voltar a uma velocidade negativa, volta um pouquinho, aí depois eu continuo, ok? Então tem infinitas possibilidades. Dessas infinitas possibilidades, são duas as que a gente estuda principalmente, MRU e MRV. Essas duas a gente tem fórmulas que a gente consegue calcular a função velocidade, a função posição, tudo dependendo do tempo, ok? Se fugir do MRU, se fugir do MRV para todos os outros infinitos casos, que não é nem MRU, velocidade constante, nem MRV, aceleração constante, aí só tem um jeito de a gente trabalhar, que é a partir do cálculo, tá? Então, nessas duas possibilidades aqui, nesses dois casos, dá para trabalhar com as fórmulas que a gente aprendeu lá no ensino médio, que a gente vai ver durante esse curso na próxima aula. Mas fugindo desses dois casos, a gente vai precisar do cálculo, que a gente também vai ver nesse curso um pouco de cálculo. Ah, professor, mas não vi cálculo ainda, não tem problema. Os vídeos que precisarem de cálculo, eu vou avisar no começo que se precisa de cálculo, tá? Mas toda essa parte que não precisa de cálculo vai estar em vídeos separados para ficar mais fácil. Se você não viu o cálculo ainda, não tem problema. Você vai conseguir acompanhar o curso. Só algumas videoaulas que você talvez vai precisar pular, tá? Mas o bom, se você quiser ver cálculo antes ou até acompanhar cálculo junto com esse curso, vai ajudar a acompanhar todas as videoaulas desse curso, tá? Aí é o seguinte, sobre a velocidade a gente tem que, no caso de movimento retilíneo, velocidade positiva, o movimento é progressivo. Por quê? É o seguinte, se a velocidade é positiva, ó, essa daqui, ó, a velocidade é um vetor, tá? Ó, esse daqui é a função, é o vetor velocidade. Esse é o vetor velocidade, tá? Se a velocidade é positiva, quer dizer que ela está apontando para os positivos aqui, ó. Se ela está apontando para os positivos, quer dizer que o carro está deslocando para os positivos. Então, por isso que é movimento progressivo. Ele está indo positivamente para os positivos. Agora, se a velocidade é negativa quer dizer que a velocidade estaria para trás. Aí o movimento é retrógrado, ou seja, ele está voltando. Então, imagina lá numa estrada, ok? Se você está com uma velocidade positiva, você quer dizer que você está em movimento progressivo. Você está aumentando a quilometragem da estrada. Estrada no quilômetro 15, 20, 25, 30, 35. Esse é um movimento progressivo. Você está com uma velocidade positiva, você está indo para os positivos. A posição está indo para os positivos. Agora, se você está com uma velocidade negativa, você está indo para trás nessa rodovia. Você está indo para os quilômetros negativos. Então, está lá em 30, 25, 20, 15, você está diminuindo a quilometragem dessa rodovia. Então, você está indo com uma velocidade negativa. Por isso que é velocidade positiva, você está indo para frente, movimento progressivo. Velocidade negativa, você está indo para trás, movimento retrógrado, tá? Vamos pegar agora da aceleração. A aceleração média é a mesma coisa. Eu posso ter vários tipos de aceleração durante o percurso. Como que eu saio de 30 km por hora e vou para 80 km por hora? Infinitas possibilidades. Mas eu posso pensar na aceleração média, que é o quê? Um carro que você pegar e ter aquela aceleração constante, você vai chegar em 80 km por hora no mesmo tempo que esse carro demorou para chegar a 80 km por hora. Como que é a aceleração média? A aceleração média é o quê? É a variação da velocidade, que é a velocidade final menos velocidade inicial, sobre a variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Vamos marcar aqui, ó, o tempo inicial é 0 horas, o tempo final foi 3 horas. Então, aqui a aceleração média, variação da velocidade. Velocidade final é 80, menos velocidade inicial 30, sobre tempo final 3, menos tempo inicial 0. 80 menos 30, 50. 3 menos 0, 3. 50 dividido por 3, vamos lá. 50 dividido por 3 vai dar 16,67. 16,67. Qual unidade medida? Lembra sempre da unidade medida. Bom, aqui a gente tem a velocidade. Okay? A velocidade nesse caso aqui está em km por hora. Podia estar em metros por segundo? Podia estar, né? Geralmente a gente usa km por hora. Mas o SI é metros por segundo. Então, muitos exercícios podem estar km por hora, outros exercícios podem estar metros por segundo, outros exercícios você tem que converter, tá? Então, presta atenção para ficar coerente as unidades medidas. E o tempo aqui está em hora, tá? Então, olha só, já tem que ficar coerente, ó. Quilômetros por hora, aqui também o tempo tem que estar em hora para ficar coerente, ok? Então, esse 50 é o quê? É quilômetros por hora, é a variação da velocidade.
30 km por hora para 80 km por hora, a variação foi 50, aumentou 50 km por hora na velocidade. Em quanto tempo? Em 3 horas. Então aqui é 16,67 o quê? Quilômetros. Aqui. Quilômetros por hora. Ok? Então, ó, 50 km por hora, quilômetros por hora, por hora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas 2 horas aqui, ó. Aqui, ó, quilômetros por hora. Vamos fazer a conta certinho para vocês entenderem, ó. Quilômetros por hora e isso dividido por hora. Então, a unidade de cima é quilômetros por hora, a unidade de baixo é hora. O que a gente tem? Embaixo, hora é a mesma coisa que hora sobre 1. Eu pego a fração de cima vezes o inverso da fração de baixo. Por isso que vai dar quilômetros vezes 1 é quilômetros, hora vezes hora, hora ao quadrado. Então, no caso aqui, vai ser o quê? A unidade de medida de aceleração, quilômetros por hora ao quadrado, tá? Qual que seria a unidade de medida no SI? No SI seria metros por segundo ao quadrado. Essa metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado é a unidade de medida da aceleração. Tá? Então, cuidado. Posição, quilômetros ou metros. Velocidade, quilômetro por hora ou metro por segundo. A aceleração é quilômetros por hora ao quadrado ou metros por segundo ao quadrado, tá? A explicação está aqui, ó. Por que é quilômetros por hora ao quadrado? E se aqui fosse metros por segundo, seria metros por segundo ao quadrado, tá? Calculamos aqui a aceleração média, tudo bem. Mas também tem aceleração instantânea? Também tem aceleração instantânea que depende da função a aceleração, ok? Dependendo da função aceleração, eu vou ter aceleração em cada t. É isso que a função dá. Cada t que eu jogar aqui, eu acho a aceleração em certo instante. No começo é 30, no final é 80, e no meio do caminho. Aí a gente tem outra definição aqui, ó. Se a aceleração e a velocidade tiver o mesmo sentido, o movimento é acelerado. E se a aceleração e a velocidade tiver sentidos opostos, vai ser o movimento retardado, tá? Cuidado que esse retardado, né, não é porque é bobo, não, o movimento é bobo. É porque ele retarda o movimento, ele diminui a velocidade. Porque, olha esse caso aqui, ó. Aqui a gente tem que essa vetor v é a velocidade. E o vetor verde aqui é a aceleração, tá? Olha só, velocidade e aceleração estão no mesmo sentido. Então, os dois são positivos nesse caso de movimento retilíneo. Velocidade positiva, aceleração também positiva. O que a aceleração faz na velocidade? É o que vai mudar a velocidade. Então, se a velocidade aqui está 30 e a aceleração for 5, o que vai acontecer? Ele vai aumentar de 5 em 5. Então, está 30. Aí ele aumenta 5, que é a aceleração. 30 mais 5 vai para 35. Aí ele aumenta mais 5, vai para 40. Ele aumenta mais 5, vai para 45. Então, veja que se a velocidade e a aceleração, os dois forem positivos, estiver no mesmo sentido para frente, ele vai aumentar a velocidade, vai ficar acelerado. Mas se os dois estiver para trás, também vai ficar acelerado. Imagina que a velocidade está menos 30. Ó, uma velocidade de 30 e uma velocidade de menos 30 é igual em módulo. A velocidade que eles estão indo é a mesma coisa. Só que eles estão indo num sentido diferente, tá? Então vamos supor que um carro está menos 30, ou seja, nesse mesmo módulo de velocidade, mas para trás. Velocidade menos 30. E a aceleração também está para trás, está no mesmo sentido, menos 5. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o menos 30, vou juntar a aceleração que é menos 5. O que fica? Menos 35. Junta menos 5 de novo, menos 40. Junta menos 5 de novo, menos 45. O que está acontecendo com o módulo de velocidade? Está aumentando. Então ele está no movimento acelerado. O módulo de velocidade está aumentando. Então se o módulo de velocidade está aumentando, ele está no movimento acelerado. O que acontece? Quando a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido. Porque a velocidade está aqui e a aceleração está juntando nele, está ficando cada vez maior a velocidade. Pode estar os dois positivos ou os dois negativos. Agora, se eles estiverem em velocidade no sentido oposto, ou seja, um positivo e um negativo, aí que vai acontecer um movimento retardado, ou seja, aquela aceleração vai diminuir o módulo da velocidade. Vamos supor que a velocidade está 30 positivo para cá. Nesse caso aqui, ó, a velocidade está 80 positivo. E eu coloco uma aceleração de 10, por exemplo. Menos 10, tá? Para trás, menos 10. Bom, 80. A aceleração de menos 10, 80 junta com menos 10 fica 70. 70 junta com menos 10 fica 60. Depois 50, ok? Então, olha só. Se a aceleração é menos 10 km por hora ao quadrado, cada hora ele vai tirar menos 10.
Então 80 km por hora. Daí uma hora vai ficar menos 10, vai ficar 70 km por hora. Daí uma hora vai ficar 60, daí uma hora vai ficar 50. O que está acontecendo? Como um está para lá, o outro está para cá, um é positivo, o outro é negativo, eu vou entrar em um movimento retardado, ou seja, eu vou retardar o movimento. Só toma cuidado que uma hora ele vai zerar a velocidade, concorda? Tá 80, tira 10, 70, 60, 50, 40, 30, 10, 20, 10, 0, desculpa. Chegou no zero. Se você continuar com essa aceleração para lá negativa, aí ele vai mudar o sentido da velocidade. Aí ele vai ficar com velocidade menos 10, menos 20, menos 30, aí ele entra no movimento acelerado, ok? Então ele está com velocidade positiva para lá, eu coloco uma aceleração para lá. O que está acontecendo? Vai diminuindo a velocidade, ele está no movimento retardado, diminuindo a velocidade. Na hora que zera, se eu continuar com uma aceleração negativa, aí a velocidade vai começar a ficar para trás. É a mesma coisa, ele está indo para frente, chegou uma hora, parou, chegou aqui e começou a voltar, se eu continuar com essa aceleração. Então ele estava retardado, parando a velocidade, parou totalmente. Aí ele começou a vir para cá acelerando. Aí ele entra no movimento acelerado, ok? Então olha só os 4 tipos de movimentos que a gente pode ter nesse caso. Movimento progressivo, ó, sempre que for progressivo, a velocidade é positiva, tá indo para frente, ó. Progressivo é o laranja, ó, tá indo para frente sempre. Movimento retrógrado, a velocidade é negativa, ou seja, está indo para trás. Então positivo para frente, retrógrado para trás. Mas eu posso ter um progressivo acelerado ou um progressivo retardado. Um progressivo acelerado quer dizer o quê? Progressivo, velocidade positiva. Acelerado quer dizer a aceleração também está no mesmo sentido, também é positiva. Então progressivo acelerado é o quê? Indo para frente, acelerado aumentando a velocidade, porque a aceleração também é positiva. Então olha só, a velocidade no ponto 2 é maior que a velocidade no ponto 1. Mas eu posso ter um progressivo retardado, que é o quê? Progressivo, velocidade positiva, mas como é retardado, a aceleração tem um sinal contrário, é negativa. Okay? Veja que a velocidade no ponto 2 é menor que a velocidade no ponto 1, está diminuindo, está retardando o movimento. Mesma coisa, eu posso ter um movimento retrógrado retardado, nesse caso aqui ó, a velocidade está diminuindo, porque a aceleração é positiva enquanto a velocidade é negativa, porque se é retrógrado com certeza é para trás, velocidade com certeza é negativa, ou posso ter um retrógrado acelerado, né? Retrógrado quer dizer que a velocidade é negativa, que está indo para trás. Como é acelerada, a aceleração também tem o mesmo sentido, também é negativa. Então veja que a velocidade 1.2 é maior que a velocidade 1.1, tá? Então esses são esses 4 casos que nós podemos ter em relação ao movimento progressivo, retrógrado e acelerado e retardado, ok? Para terminar a aula, só uma coisinha que muita gente fala, se está aumentando a velocidade, está acelerando. Se não, não é aceleração. Não, se você estiver diminuindo a velocidade, também tem uma aceleração. Só que no caso a aceleração está ao contrário da velocidade. Tá? Se você não tem aceleração, o que acontece? O objeto, o corpo, vai na mesma velocidade, com a mesma direção, mesmo sentido sempre. E o mesmo módulo. Não muda nada da velocidade. Se não tem aceleração, não muda nada da velocidade. Não muda módulo, direção e nem sentido. O corpo vai andando na mesma velocidade em linha reta para sempre, se não tiver uma aceleração. Então, olha só, esse cara aqui está aumentando a velocidade. Ó. Estou acelerando porque estou aumentando a velocidade. Sim, ele está aumentando a velocidade, ele está acelerando. Esse cara aqui está freando, está parando. Ó. Estou acelerando porque estou indo mais devagar. Então, se ele está indo mais devagar, tem mudança na velocidade. A velocidade está diminuindo. Então, ele também está acelerando. Tá? Ele também está acelerando. Só que uma aceleração contrária à velocidade, no sentido da velocidade que ele está. E essa abelhinha aqui, ó, vamos supor que essa abelhinha ela tá andando na mesma velocidade, tipo 1 metro por segundo, não sei. Ele está andando sempre na mesma velocidade, só que ela está mudando a direção. Ó. Estou acelerando porque estou mudando de direção. Então, se você muda a direção, quer dizer, a velocidade mostra onde você está andando. Se você está mudando de direção conforme for andando, a sua velocidade está mudando a direção. Pode não mudar o módulo. Ele pode continuar 1 metro por segundo sempre. O módulo pode mudar. Mas se você muda a direção, você está mudando a direção e sentido da velocidade. Se tem mudança na direção e sentido da velocidade, ou se tem mudança no módulo da velocidade, tem aceleração. Né? No caso, a gente vai ver mais para frente da aceleração centrípeta e da aceleração tangencial nesse caso aqui. Tá? Mas por enquanto a gente está no movimento retilíneo. Próxima aula a gente vai ver aí as fórmulas do MRU e do MRV. Espero que vocês tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.